Olá, bom dia a todas e a todos. Vamos começar hoje mais um live IBERC, o 46º IBERC Lives, na verdade, nosso 46º encontro aqui no Instagram, no qual a gente recebe os associados do IBERC para uma conversa sobre algum tema ligado à responsabilidade civil. Vou só aguardar mais um minutinho que o Instagram está avisando os nossos associados que a nossa live começou, porque já já eu vou convidar a professora Ana Frazão para que a gente possa conversar sobre discriminação algorítmica e responsabilidade civil. Então, no nosso encontro de hoje, no nosso IBERC Live de hoje, nós vamos tratar sobre discriminação algorítmica e responsabilidade civil. Já já vou convidar a professora Ana Frazão, que é a nossa associada convidada de hoje. Então, já vamos iniciar a nossa conversa com a professora Ana Frazão. Olá, bom Olá, dia, professora Ana Frazão, tudo bom? tá bom? Me ouve bem? Sim, estou te ouvindo muito bem. E você? Tudo bem também. Prazer estar aqui com você. Bom, antes de mais nada, professora, é um imenso prazer, uma honra recebê-la no nosso projeto, um projeto que começou no ano passado, bem no início da pandemia, quando a gente sentiu a necessidade de ter mais um canal de comunicação com os nossos associados. E essa ideia deu certo, e a gente está finalizando a nossa segunda temporada, como a gente costuma dizer, e realmente é uma honra recebê-la aqui nesse projeto, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema que eu sei que você gosta tanto, estuda tanto, e tenho certeza que vai ser uma manhã, né? Uma hora muito rica para os nossos associados sobre esse tema. Bom, antes de mais nada, eu agradeço não somente meu nome, mas também em nome do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, em nome do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, que inclusive ontem aniversariou, foi aniversário dele, então já registro aqui também meus parabéns mais uma vez. E já apresento a professora Ana Frazão. A professora Ana Frazão, eu vi que além, né, de advogada, árbitra, parecerista, professora, escritora, organizadora de diversos livros, você já foi ex-conselheira do CAD, já foi, atualmente é diretora regional do IBD Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Civil, vice-presidente da Associação do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. São muitas atividades, Ana. Então a minha pergunta é como primeiro você consegue dar conta de múltiplas atividades, de tantas atividades, e o que normalmente você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Se é que você tem tantas horas de lazer assim. Eu acho assim que a gente precisa de organização e gostar muito do que faz, né? Parece aquela coisa banal, receitinha de bolo, mas no fim das contas é isso. Eu acho que quando a gente realmente tem paixão pelo que a gente tem um estímulo muito diferente para fazer as coisas. A gente se diverte no trabalho, a gente interage com as pessoas que a gente ama. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Né? Agora, dito isso, é realmente preciso muita organização, é preciso uma equipe, né? É preciso também saber delegar algumas coisas, especialmente essas questões administrativas, mas nada que com um pouquinho de cuidado, né? De planejamento mesmo, não seja possível de ser feito. E em relação ao que eu gosto de fazer quando eu não estou eventualmente ligada a trabalho, primeiro eu gosto muito de ler, então eu estou sempre lendo direito ou não direito, né? Gosto muito de cinema, de arte, de forma geral, e gosto muito também de atividade física. Correr, andar de bicicleta, especialmente essas coisas ao ar livre, também são coisas que eu procuro sempre fazer e sempre acho que isso é muito bom para a mente, né? Várias das ideias que eu tenho, inclusive para utilizar mesmo na atividade acadêmica, às vezes vem exatamente quando a gente está correndo, está andando de bicicleta num lugar bonito. É muito impressionante como a gente precisa de transpirar.
mas também de inspiração. E nesse ponto, né, contato com a natureza, exercício físico e ar livre, eu acho que fazem muita diferença. Não, eu acredito que realmente a organização é fundamental, né? Mas também é preciso sair um pouco, né, dessa aridez do direito, né, dessa nossa rotina um pouco, né, estressante, corrida, até para ter boas ideias, né, que são as ideias exatamente das suas obras coletivas, né, dos temas que você trata, que são temas que normalmente fogem um pouco até daqueles temas mais habituais, né, mais. Vitor, eu perdi o seu áudio. Você está me ouvindo? Ah, eu acho que não é só eu, não. Eu estou vendo aqui pessoas. Voltou? Oi, estão me Agora ouvindo sim. bem agora? Agora sim. Voltou então. Bom, então entrando Aqui. no nosso tema, né, propriamente dito, a gente vai tratar hoje, como eu havia falado anteriormente, antes da sua entrada, né, de discriminação algorítmica e responsabilidade civil. E aí, o primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente esclarecer quem está nos ouvindo agora é o que são algoritmos e quais os benefícios da sua utilização. Isso. Algoritmos, na verdade, a gente brinca que são sequências de regras, né? Então, a rigor, uma receita de bolo, qualquer fórmula que a gente consiga estabelecer para resolver uma determinada atividade, para guiar um processo decisório, nós vamos poder considerar que é um algoritmo. E até por isso que aqueles que estudam o tema notam que desde a antiguidade a gente já vai poder cogitar de alguns algoritmos. O que há de novo no cenário atual é que a gente sabe que com a ciência dos dados, com o Big Data, hoje a gente consegue fazer fórmulas muito mais complexas, seja porque elas trabalham com a quantidade de inputs, né, os dados, que é muito maior e muito mais sofisticada, seja porque muitas vezes elas começam a ter diversos passos. E, em alguns casos, a própria máquina começa a poder alterar a própria fórmula por meio do aprendizado. E, além disso, a gente começa também a utilizar esses algoritmos em vários assuntos humanos e sociais, o que vai envolver desafios adicionais, porque converter para uma fórmula questões que são subjetivas, que envolvem questões valorativas, é sempre muito delicado, Vitor. Então, a gente perde muito nesse processo. É claro que a gente ganha também. A gente ganha em quê? A gente ganha em acurácia, a gente ganha, talvez, numa redução do que alguns autores chamam de ruído, ou seja, muito dessa fixação pelos algoritmos hoje em dia vem também de um reconhecimento de que os julgamentos humanos apresentam muitas limitações. Às vezes nós mesmos, né, mudamos a nossa opinião sem uma explicação racional, ou seja, julgamos a mesma coisa de maneira diferente, às vezes influenciados por questões que são absolutamente casuísticas, né? Se o nosso time ganhou ou não, se eventualmente o tempo está bom ou não e coisas do tipo. Algoritmos não têm isso, a gente vai conseguir neutralizar esses ruídos, essas interferências não sistemáticas que acontecem nos julgamentos humanos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também trará alguns problemas. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa conversa para ver qual é o lado bom dos algoritmos, como é que a gente pode explorá-los da melhor maneira, mas também quais são os riscos e quais são os desafios envolvidos nessas decisões. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o papel da inteligência artificial, talvez, para impulsionar ou potencializar os riscos da utilização dos algoritmos e nos novos dilemas que nós passamos a enfrentar por causa desses algoritmos? A inteligência artificial, ela faz toda a diferença aqui nesse processo, né, Vitor? Porque uma coisa é uma programação tradicional em que o programador tem controle daquela programação. Certo ou errado, ele sabe exatamente como ele programou e, em princípio, ele tem condições de prever minimamente os resultados que decorrerão daquela programação.
Quando a gente introduz a inteligência artificial nisso, a gente já possibilita que a própria máquina possa alterar o seu código. Então, seja porque existe uma programação inicial que vai poder ser alterada pela máquina ao longo do seu funcionamento, seja porque em alguns casos nem mesmo existe essa programação inicial, é a própria máquina que trabalhando com aquele volume de dados vai tentando encontrar inferências probabilísticas, estatísticas, padrões e etc. Então vejam que a partir daí se perde o controle do processo decisório. A partir do momento que a gente introduz a inteligência artificial, a gente começa a trabalhar com processos decisórios altamente complexos, que muitas vezes não podem ser reconstituídos e que muitas vezes se tornam ininteligíveis, ou seja, não se sabe exatamente por que, a partir de determinados inputs, a máquina chegou a determinados outputs. E é claro, as máquinas sofisticadas, elas têm uma capacidade de trabalho enorme, elas vão poder apurar inúmeras correlações, mas aqui há vários problemas, né? Em primeiro lugar, correlações não quer dizer causalidade, há o problema das correlações espúrias, há o problema de que muitas vezes a máquina estará identificando padrões que já são discriminatórios na sociedade, então ela tenderá a replicar isso também no futuro. O Stuart Russell, que é um dos principais especialistas em inteligência artificial hoje, nos alerta também para o que ele chama dos resultados não intencionais, ou seja, resultados que não foram pensados e desejados pelos programadores, mas como a máquina tem uma capacidade muito grande de processamento e uma grande autonomia, ela pode levar também a esses resultados, que em muitos casos serão completamente errados, né, que em muitos casos levarão, inclusive, a grandes problemas decorrentes disso. Então, esse acaba sendo o grande problema da inteligência artificial. A gente está mexendo com algo em relação ao qual a gente ainda compreende pouco, sem tomar os devidos cuidados, e a esse problema se soma também algo que a gente pode desdobrar ao longo da nossa conversa, que é uma grande falta de transparência e opacidade desses algoritmos. Então, eles acabaram se tornando grandes caixas pretas, não é? Grandes oráculos. A gente parte da premissa que eles acertam, mas nem sempre eles acertam. E mesmo quando eles acertam, nem sempre a gente entende por que eles acertam. Então, isso nos coloca diante de muitos impasses. Principalmente quando a gente percebe que esses algoritmos estão sendo utilizados para nos julgar como pessoas, para decidir as nossas vidas, para saber a que bens e serviços nós teremos acesso e mediante que condições, se as pessoas vão ser contratadas por um determinado emprego ou não. Então, quanto mais a gente começa a utilizar esses algoritmos em questões que afetam a todos nós, em questões das quais dependerão as nossas próprias possibilidades de vida, mais é complicado e maiores os riscos que decorrem também dessa utilização. Os riscos em decorrência dos algoritmos, eles são potencializados pela inteligência artificial. Mas existem riscos que independem até mesmo desse impulso, né, que a inteligência artificial acaba né, promovendo. Né? Quais são os riscos de utilização dos algoritmos mesmo fora do ambiente da inteligência artificial? Há riscos que são próprios dos algoritmos, mesmo né, fora do campo da IA? Essa é uma ótima pergunta, Vitor. E sim, existem esses riscos. E por quê? Porque hoje, principalmente quando estamos falando de algoritmos computacionais, toda a ideia do algoritmo é a gente tentar traduzir para fórmulas, uma sequência de instruções, os processos decisórios. Se eu estou lidando com questões objetivas, como é que um avião deve voar, como é que né, uma determinada máquina deve reagir diante de um determinado evento, eu estou diante de um determinado contexto. Mas se eu estou diante de assuntos humanos e sociais, e isso acaba sendo o meu foco de preocupação, veja que a questão é complicada. Hoje a gente tem uma certa idolatria do que eu chamo dos métodos quantitativos. E a gente passa por um processo que muitos autores definem como a matematização do mundo. É como se tudo pudesse ser matematizado. E a gente sabe que as coisas não são assim. Né? Einstein já dizia, nem tudo que conta é contável e nem tudo que é contável conta. Então, nesse processo de matematização, nós costumamos desconsiderar exatamente aquilo que não pode ser quantificado.
Em muitos casos, vamos precisar fazer escolhas e que muitas vezes ficam restritas ao arbítrio dos programadores. Como é que a gente vai quantificar? Então, veja, recrutamento de funcionário é um ótimo exemplo. Mesmo que eu não utilize inteligência artificial, né? Eu vou imaginar, eu vou ter que quantificar e colocar pesos objetivos para uma série de características das pessoas que não necessariamente podem ser quantificadas. Então, os riscos decorrem disso, quer dizer, é válido e é importante a gente ter técnicas quantitativas. É muito importante, isso dá uma maior objetividade ao julgamento, isso pode levar a uma maior acurácia. Mas a grande questão é que a gente precisa combinar isso também com técnicas qualitativas, né? Ou seja, como a gente sabe que nesse processo de matematização há uma grande perda, a gente precisa compensar essa perda por meio, então, de outros métodos qualitativos, por meio de julgamentos humanos, porque os julgamentos humanos têm algumas falhas, mas eles fazem, nós humanos fazemos coisas que os computadores não fazem. Né? Raciocinar sobre causalidade, sobre contrafactuais, sobre constrições, é algo que as máquinas ainda não fazem. Então, eu acho que toda a ideia hoje é a gente tentar combinar essas duas formas de julgamento. Quando você me pergunta dos riscos que estão fora da inteligência artificial, é exatamente os riscos de termos a priorização apenas de técnicas quantitativas, de critérios objetivos, sem que sejam combinados com outras formas de raciocínio, o que certamente vai levar a decisões imperfeitas, ao meu ver. Então, muito da discussão de hoje é dizer, olha, mas os algoritmos atendem ao objetivo da acurácia, mas a acurácia não é o único objetivo de julgamentos. Ela é importante, sim, mas é importante também que haja justiça, que haja atendimento a determinados valores. Então, toda a nossa discussão é como é que a gente vai combinar esses dois aspectos, não é? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, hoje que a gente vê alguns algoritmos, por exemplo, discriminando gênero, discriminando raça, e muitas vezes eles fazem isso com alto grau de acurácia. E eu digo, olha, mas para aquele grupo populacional que está sendo discriminado, de que adianta saber, olha, toda mulher vai ser discriminada da mesma maneira? Não, o ponto não é aqui a acurácia, é exatamente que não basta a acurácia, a gente vai ter que resolver também o problema da discriminação. Então, por isso que a gente vê, e a sua pergunta é muito pertinente, que o problema antecede realmente a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial torna o problema ainda mais complexo, mas no fim das contas, o grande problema é a gente achar que julgamentos humanos e sociais absolutamente sofisticados podem ser feitos exclusivamente a partir de métricas, de critérios quantitativos, ou seja, uma objetividade absoluta que é desejável em algum grau, mas que quando se torna absoluta, certamente compromete muito da riqueza de um julgamento. Na verdade, é até curioso perceber como que nos últimos anos há um apego excessivo, né, às métricas, né, aos algoritmos, mas ao mesmo tempo é exatamente o momento que a gente vivencia em que grupos vulneráveis, né, seja mulheres, pessoas com deficiência, né, a comunidade LGBTQIAP+, na verdade, finalmente passa a ter voz, né? E como que dentro desse novo mundo pautado pelo algoritmo, na verdade, isso pode inclusive subtrair em alguma medida, né, a voz e a emancipação que eles estão exatamente reivindicando nesse contexto, né? Então, assim, é curioso ver, né, que a gente vive essas duas realidades e como uma pode, na verdade, sublimar a outra, né? E veja que é compreensível que isso acontece se não houver um maior cuidado, porque como a gente viu, os algoritmos, especialmente os algoritmos computacionais, eles são treinados para identificar padrões. Então, é o que sempre se diz, quanto maior for um preconceito em uma determinada sociedade, maior aquele preconceito tende a ser identificado pela máquina como um padrão. E maior a probabilidade de que, portanto, ele seja replicado no futuro. Então, o que a gente precisa entender é que, às vezes, a máquina ela simplesmente está espelhando uma estatística. Mas essa estatística ela pode decorrer de muitos preconceitos. Aliás, há um termo que é a discriminação estatística que é muito interessante, porque ele já diz, olha, isso já é ruim por si só, porque você passa a ser julgado a partir das características do grupo a que você pertence e, de certa forma, perde a sua individualidade. Então, mais uma vez, o problema é a estatística? Não, o problema é somente a estatística, né? Muitas vezes é importante que
a pessoa seja contextualizada no seu grupo, mas ela pode ser diferente, né? Então a gente não pode perder essa individualidade. E esse é um ponto que tem acontecido, né? Então, como a máquina ela vai identificar padrão, e repito, padrão não é causalidade, é correlação. Então, um exemplo que eu acho que ajuda muito para as pessoas que estão nos ouvindo. Se a máquina hoje for procurar qual é o perfil típico de um grande CEO, né, de uma grande companhia, ela vai encontrar que é o perfil do homem branco. Isso é uma correlação que provavelmente será encontrada. A grande questão é, isso quer dizer que os homens brancos são melhores ou têm um perfil mais adequado para esse tipo de cargo? Ou, na verdade, essa correlação decorre de um grande preconceito social em relação a outros grupos populacionais, que como mulheres e como negros, têm uma série de dificuldades para acessar esse cargo. A máquina não vai fazer esse juízo de causalidade. Quem tem que fazer somos nós. E para dizer, olha, exatamente porque aqui a correlação é reflexo de um preconceito social, nós vamos ter que impedir que a máquina propague essas correlações. Então, é muitas vezes interferir também no treinamento da máquina para que a gente possa utilizar, né, todo esse aparato tecnológico para não só não replicar os preconceitos indevidos que já existem, como eventualmente até mesmo tentar resolver esse preconceito. Senão, Vitor, a gente está simplesmente reproduzindo o passado no futuro. E aí, razão disso que surge esse impasse que você falou, tantos grupos populacionais que hoje lutam tanto para ter uma voz, e de repente você tem um instrumento tecnológico que na prática neutraliza essas conquistas, porque continua reproduzindo aquela visão de mundo anterior. Isso é realmente algo muito sério e um ponto sobre o qual todos nós temos que refletir com muito cuidado. Na verdade, com efeito, não somente as máquinas reduzem a complexidade humana, mas também naturalizam de alguma maneira e neutralizam, né, a emancipação de grupos vulneráveis e impede, talvez esse seja o grande ponto, né, do direito, ou esmaece pelo menos a nossa função promocional, né? Ou seja, de promover valores ligados, né, a grupos vulneráveis, valores de, né, contra-majoritários, né? E a máquina vem exatamente no sentido oposto, né? De reforçar exatamente, estatisticamente, né, questões que são postas na sociedade de forma mais forte, né, mais intensa. E aí, Ana, tem eu só vou fazer, na verdade, 2 recados aqui para a gente partir para a nossa próxima pergunta. Primeiro, fique à vontade para fazer perguntas, tanto aqui no chat, que eu já vou separando, como também na caixa de perguntas, tá? Para quem não sabe utilizar, tem uma interrogação aqui embaixo. E também já anunciar aí a entrada do Nelson Rosenwald, né? Ele entrou e já mandou uma mensagem para a gente, Ana. Então, no início até deixa eu falei, aproveitar e Nelson, mandar um beijo para ele, Vitor. Desculpa te interromper, Nelson. Um beijo enorme para você, um feliz aniversário, viu? Que você continue aí inspirando todos nós com as suas obras, com seu estilo de vida, sempre tão agradável e tão iluminado. Um beijo. Exatamente, Nelson. A gente estava te dando parabéns já no início da live, tá? Então, desde o início aqui, a gente já registrou os nossos parabéns. A gente, né, faz isso novamente, já que você entrou agora. Bom, Ana, dentro dessa linha que a gente está conversando, então, você tem sustentado, né? Até te separei aqui algumas obras suas exatamente sobre a questão de que os julgamentos algorítmicos, eles não são nem objetivos nem neutros. Ou seja, não há neutralidade quando a gente pensa nesses julgamentos. Além dessas questões relacionadas a grupos vulneráveis que a gente está, né, conversando agora, quais são os outros pontos que tornam os julgamentos algorítmicos sem objetividade, sem neutralidade? Sim. Essa é uma grande pergunta, Vitor. Merece realmente a gente explorar com um pouquinho de cuidado. Mas antes, eu queria só adiantar, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a pensar sobre esse assunto, que quando a gente está falando de discriminação algorítmica, a gente não está falando apenas de uma suposição, de um problema em tese. Os exemplos existem e são muitos, né? Apenas no que diz respeito a uma questão, que é a questão dos negros, que é fundamental. Eu sugiro muito que os nossos ouvintes possam consultar o site do professor Tarcísio Silva, que é um pesquisador. Ele tem uma linha sobre a discriminação algorítmica em relação aos negros e é algo muito impressionante. Vocês vão ver de diversas maneiras como isso acontece. E também em questão de gênero e tantas outras questões a gente tem visto como isso acontece. O ponto que o Vitor colocou, ele é muito importante. E por quê?
Porque vejam, gente, como eu disse para vocês, o processo de matematização do mundo sempre vai envolver escolhas valorativas. Até virar uma fórmula, alguém terá que dizer, né? Então, por que que um determinado candidato, para atingir, né, uma determinada posição na empresa, vai precisar ter uma determinada característica? Qual é o peso dessa característica na sua avaliação? A partir das características pessoais dele, como aquelas características corresponderão, então, a essas pontuações? Vejam, não estamos falando aqui de questões objetivas, até para tornar uma questão objetiva antes a necessidade de uma série de escolhas valorativas, que são feitas normalmente pelos programadores, que na sua maioria são homens brancos. Então, esse acaba sendo também um grande problema, né, da discriminação algorítmica. Quando a gente diz que alguns sistemas eles discriminam grupos, nós não estamos querendo dizer que os seus programadores intencionalmente estão querendo fazer aquilo. Mas muitas vezes eles fazem parte de grupos populacionais que não têm essa sensibilidade, que não entendem exatamente a repercussão das suas escolhas, que tendem a propagar os seus próprios vieses. Nós vivemos nas nossas bolhas, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E se não houver um cuidado maior em relação a isso, é o que na prática acontecerá. Até o argumento que muitas vezes é utilizado por programadores no sentido de que não nos cabe aqui mudar a realidade. Então, vamos aquele nosso problema, né? Os algoritmos, eles vão replicar padrões estatísticos que podem ser discriminatórios, mas o programador acha, não, eu não sou aqui propriamente um formulador de política pública, eu não vou fazer ação afirmativa ao programar. Mas o Ben Green, que é um autor que eu gosto muito, né, e que ele fala muito claramente, né, algoritmos são ações políticas quando utilizados para julgamentos humanos e sociais, ele diz, olha, até a opção pela neutralidade não é neutra, porque a neutralidade costuma ser a replicação do status quo. Né? Então, a partir do momento que eu digo, olha, o mundo é cheio de injustiças, mas na minha programação eu não vou interferir nisso, eu estou optando claramente, né, por reproduzir e replicar essas injustiças. Então, é por essa razão, Vitor, que a gente vê claramente que não há essa objetividade, muito menos essa neutralidade. Porque a gente precisa entender o passo a passo, o que é que está nos bastidores de um sistema algorítmico, para entender claramente como ele é permeado de escolhas valorativas importantíssimas e que todos esses players precisam, portanto, entender que essas escolhas são feitas e já que elas são feitas, elas precisam se atentar a uma série de valores. Então, se estamos diante de um país que tem uma Constituição que evita a discriminação, se temos hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados que também proíbe a discriminação abusiva ou indevida, é claro que isso tem que ser levado em consideração na programação. Não se trata mais aqui de uma questão apenas ética, embora a questão ética já seja super importante. A questão agora é jurídica. Não cabe a esses programadores outra atitude que não essa. E da mesma forma, quando as empresas lançam seus produtos no mercado, quando outras empresas adquirem esses produtos para serem utilizados em relação a escolhas humanas, hoje a gente tem visto o próprio poder público adquirindo sistemas de inteligência artificial para executar as suas atividades, o que também já gera uma série de problemas. Tudo isso vai depender dessa consideração. Como essas escolhas foram feitas? Essas escolhas são compatíveis com a nossa Constituição e com a LGPD? Se a gente não conseguir responder isso, Vitor, certamente que a gente vai estar utilizando os algoritmos de uma maneira inadequada e possibilitando que, a pretexto de uma acurácia ou de uma objetividade que a gente já viu que nem mesmo existe, muitos direitos e garantias dos usuários e dos titulares de dados sejam descumpridos. Na verdade, algoritmos também podem ser uma forma de opressão, né? Então, a neutralidade é utópica, né? Na verdade, não é neutralidade, é a manutenção do status quo, né? Essa que é exato, Vitor. Fala em neutralidade. O título do livro da Cathy O'Neil é muito interessante, né? Armas de destruição matemática. Né? Então, é muito isso. É quando a gente fala hoje os dados são o novo petróleo ou o novo plutônio. E a gente sempre diz, olha, depende da utilização que será dada a eles. Então, quando a gente fala em sistema algorítmico, é exatamente isso. Né? Dependendo da forma como eu utilizo, eu posso transformar um instrumento que seria excelente para a consecução de diversos fins positivos em verdadeiras armas. Armas que servem para oprimir, armas que servem para discriminar,
para manter injustiças e tantos outros problemas, né? Como você muito bem antecipou. Bom, Ana, só vou dar um tempinho para. Tem dois comentários aqui. O primeiro é até do Nelson, né? Se justificando, mas na verdade, Nelson, a gente que está aqui fazendo live quase que quinzenalmente, isso acontece com a gente quase sempre, né? Então, o Nelson comentou que no momento que começou a live, bateram na porta dele, um vizinho, para falar de vazamento. É isso. Quando a live começa, toca telefone, quem chega, interfone toca. Eu fico aprendendo a tirar tudo do gancho, né? Porque senão realmente é bem na hora da live. A gente pode ficar 3 horas sem fazer nada. Mas na hora da live é a hora que a gente realmente é procurado, Nelson. Então, isso é a lei de Murphy, né? Ou, enfim, algum algoritmo também deve estar ouvindo a gente, é para atrapalhar. Mas você comentou da LGPD, Anne, eu vou me permitir aqui sair um pouquinho do nosso roteiro, porque o Daniel T. Bezerra, ele fez uma pergunta que eu acho que se encaixa agora quando você comentou da LGPD e exatamente, né, quando você fala da não discriminação, né, que a LGPD exatamente assegura a não discriminação. Ele pergunta como que é possível prevenir restrições ao livre desenvolvimento da personalidade dos internautas que necessitam consentir com o tratamento de seus dados sob pena de não utilizarem certos serviços, né? Isso acaba gerando uma exclusão, né? O tratamento de dados pessoais, né? De fato, consentimento é a pedra de toque aqui, mas em alguns casos, se eu não consentir, eu também não tenho acesso a tais serviços, né? Isso acaba gerando uma exclusão digital que, às vezes, em alguns casos, acaba sendo bem nefasta, né? Sim, essa pergunta ela é excelente, né? Em primeiro lugar, porque ela nos mostra que o consentimento exigido pela LGPD não é qualquer consentimento, é um consentimento absolutamente qualificado. Ele precisa ser livre, ele precisa ser informado. O consumidor, exatamente porque já parte de uma situação de vulnerabilidade, e especialmente quando está diante de cláusulas, né? Como se diz no direito norte-americano, take it or leave it, né? Ou seja, ou você aceita o pacote ou você não vai ter acesso. Já se parte da premissa de que esse consentimento dificilmente é capaz de atender aos requisitos da LGPD. É até por essa razão que, após uma empolgação inicial com o consentimento, hoje a gente tem visto já grandes empresas vendo as dificuldades que dizem respeito à utilização dessa base de dados e já procurando, inclusive, outras bases de dados que lhes ofereçam maior segurança. Então, isso é importante para a gente ver que consentimento é importante na LGPD, mas não é tudo. E guardadas as devidas proporções, e principalmente no meio virtual, é cada vez mais difícil a gente imaginar situações nas quais a gente consiga atender a um consentimento com o grau de rigor que a LGPD prevê. Por outro lado, eu acho que esse é a essência da questão. Independentemente das bases legais, o princípio da não discriminação, ele se aplicará a qualquer tipo de tratamento de dados. Então, é muito importante que os nossos ouvintes tenham essa noção. Os princípios que estão previstos no artigo 6º, e que, por sua vez, não deixa de ser também uma densificação de vários princípios que já estão no artigo 1º e no 2º, inclusive o livre desenvolvimento da personalidade, que foi tão bem mencionado, esses princípios são obrigatórios em qualquer tratamento de dados e qualquer que seja a base legal. Então, a ideia de que, por exemplo, um dado não pode ser utilizado de maneira desproporcional ou, por exemplo, para chegar a resultados que sejam abusivamente discriminatórios, vai permear todo e qualquer tipo de tratamento de dados. Então, esse é um ponto também muito importante. Não é porque eu consenti que a empresa vai poder fazer o que bem entender comigo. Não. Porque, independentemente das próprias questões relacionadas à validade desse consentimento, ela terá que seguir todo aquele script dos princípios que estão lá no artigo 6º. Claro, e aí vocês vão poder me dizer, uma coisa é o que a lei prevê, outra coisa é a realidade. Até porque nem sempre é fácil a gente avaliar se todos aqueles passos e todos aqueles princípios estão sendo cumpridos. Há uma outra dificuldade, né, Vitor, que é a opacidade das decisões algorítmicas, né? A maior parte delas é protegida por segredos de negócios, então nós não sabemos exatamente como esses julgamentos são feitos, e mesmo as soluções para tentarmos contornar esse problema são bastante imperfeitas. Mas pelo menos a gente tem um manancial principiológico para exigir hoje de qualquer agente de tratamento que, independentemente da base de dados, respeite os direitos
direitos dos usuários e cumpram fielmente os princípios do artigo 6º, do artigo 1º e do artigo 2º. Então, livre desenvolvimento da personalidade e também vedação de discriminação abusiva faz parte de todo e qualquer tratamento de dados hoje. Né? Eu acho que tem até o ponto da próxima pergunta, né, Ana? No que consiste a discriminação algorítmica? E aí eu vou aprofundar um pouco mais essa pergunta, né? A gente vê hoje diferentes formas de discriminação, né? Então, até para que a gente possa fugir um pouco desse local comum, né? A discriminação ela pode ser indireta, ela pode ser interseccional, né? E os algoritmos, em alguma medida, né, de tudo que eu tenho lido, podem, inclusive, potencializar discriminações interseccionais, já que conseguem fazer esses cruzamentos, né, entre gênero, raça, deficiência, sexualidade, de maneira muito mais, vamos dizer assim, acurada, né, do que os julgamentos humanos, né? Então, no que consiste essa discriminação algorítmica e qual o alcance dela, né? Qual que é o alcance dessa discriminação? Esse é um ponto, Vitor, muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil. Porque se a gente for parar para pensar, o cerne da discussão diz respeito ao alcance do que é a própria igualdade. E a gente sempre admitiu que a igualdade envolve também tratar os desiguais desigualmente. Então, o problema aí não é propriamente a discriminação, mas, como você mesmo disse, a discriminação abusiva. Então, vejam que durante muito tempo, principalmente no mercado, a gente pouco cogitou sobre que julgamentos são possíveis a respeito ou não das pessoas, para que fins esses julgamentos podem ser utilizados, qual é o grau de congruência que se espera entre os critérios utilizados para o julgamento e os fins daquele julgamento. Vou dar um exemplo para vocês que nem se refere propriamente a uma questão de discriminação, mas que ajuda bastante a gente entender o contexto do problema. A Cathy O'Neil, no livro que a gente acabou de mencionar, Algoritmos como Armas de Destruição Matemática, ela mostra que no mercado de seguros de carro, foi identificado que os consumidores pobres, eles são mais onerados do que os consumidores ricos. Isso quer dizer que, na prática, o histórico de direção não é levado em consideração com o mesmo peso do que a capacidade econômica do segurado. Ou seja, pessoas ricas que têm um péssimo histórico de direção, muitas vezes tinham acesso a seguros melhores e a menores preços do que pessoas pobres com um excelente histórico de direção. E vejam que a grande questão aí é dizer, bom, mas a empresa seguradora, ela é livre para fazer esse tipo de julgamento? Qual é a congruência que se espera entre os pesos desses critérios? Em que medida, dependendo da forma como ela trabalha com esses pesos, ela pode estar levando a julgamentos que são inadmissíveis? Em que medida isso é um mérito da livre iniciativa empresarial, que não pode ser sujeito a nenhum tipo de controle, ou em que medida isso pode, sim, ser sujeito a controle? Quando a gente está falando, então, de algoritmos, a gente está lidando com formas de discriminação que, como você bem colocou, elas são feitas com base em critérios que nem objetivos são. A gente não está falando mais de poder aquisitivo ou de histórico de direção, como nesse exemplo que eu coloquei só para a gente esquentar o debate. A gente está falando de questões de gênero, de orientação sexual, de orientação política, de uma série de outras coisas. Num mundo em que todas as nossas experiências são, como se diz, datificadas, ou seja, não há mais experiência inocente. Se a gente for fazer um passeio no parque, né, dependendo da hora que a gente for, do trajeto que a gente fizer, né, do parque que a gente escolher e de uma série de outras circunstâncias, uma série de inferências poderão ser feitas a respeito da nossa personalidade. Hoje a gente vive num mundo em que sistemas de reconhecimento facial são capazes de identificar com um grau muito bom de acurácia a orientação sexual de uma pessoa, né? E, ao mesmo tempo, há toda uma indústria de dados que trabalha com esses perfis. Não sei se vocês sabem, mas há alguns perfis que por si só nem deveriam existir. Perfis, por exemplo, de mulheres que foram vítimas de estupro, perfis de mulheres que foram vítimas de abuso sexual. E a questão é possível esse tipo de perfilização? Qual é o sentido de haver um perfil como esse? Se não, como diz a Carissa Vélez, num livro muito interessante, né, o Privacidade é Poder, que foi traduzido recentemente para o português, ela diz, olha, parece até que é uma indústria que está sedenta de sangue,
né, que está à busca das vulnerabilidades das pessoas para poder explorá-las. Esse acaba sendo um dos pontos fundamentais do problema da discriminação atual. É que os algoritmos, muitas vezes, nos conhecem mais do que nós mesmos. E, portanto, eles nos preocuparão, inclusive, quando eles acertam, porque eles podem estar nos julgando com base em características absolutamente íntimas, com base em questões que nós muitas vezes nem temos consciência, ou se temos consciência, não gostaríamos que fosse publicizada. Um exemplo banal, imagine um algoritmo que é capaz de identificar a depressão ou alguns estados depressivos dos usuários, ou compulsão por compras. Imagine o que é possível de ser feito contra essa pessoa, né? Inclusive com a precificação personalizada, que não deixa de ser também um tipo de discriminação, com base na exploração dessa característica. Então, o que a gente tem visto é que hoje é possível explorar uma série de dados sensíveis e fazer discriminações que não são aceitáveis, né, por orientação sexual, por orientação política e tantas outras questões, e mais do que isso, por aspectos íntimos das pessoas que podem revelar muito das suas fragilidades. Então, esse acaba sendo um ponto fundamental e que nos leva até a discussões anteriores. As pessoas podem ser julgadas para todos os fins? É razoável que agentes econômicos ou políticos possam explorar as fragilidades das pessoas para tentar manipulá-las? É razoável que essas fragilidades possam ser exploradas para efeitos de tratamentos discriminatórios? Vejam que uma coisa vamos imaginar um sistema algorítmico utilizado no setor de saúde que identifique eventualmente pessoas com propensão à depressão, para eventualmente até tratá-las de uma maneira mais adequada. Agora, imagine que esse mesmo algoritmo sendo utilizado por uma empresa no recrutamento de funcionários. Pode simplesmente dizer, olha, se o algoritmo identificou que tem propensão à depressão, eu não contrato, porque eu sei que esse vai ser um empregado eventualmente problemático, né, que vai gerar custos para a empresa, que vai viver de licença, que talvez não tenha a mesma produtividade. Então, veja a questão, Vitor. Isso é muito louco, porque às vezes o algoritmo identifica uma propensão. Aquela pessoa pode até ter a propensão, mas ela pode nunca vir a desenvolver a doença. Mas dependendo da forma como aquele dado é utilizado, ela pode ser impedida de ter acesso a um determinado cargo ou uma posição de trabalho, né? Então, esse é um mundo realmente muito difícil e vários autores têm sustentado que, apesar de todos esses comentários que você fez, a gente ainda tem visto uma espécie de corte de poder econômico muito grande nesse aspecto. Ou seja, está havendo uma espécie de construção por meio desses algoritmos que acaba exatamente penalizando ou colocando numa situação de maior vulnerabilidade exatamente as pessoas mais pobres, porque são elas que têm as maiores dificuldades, muitas vezes, de lidar com essas tecnologias, de encontrar outras alternativas e questões do tipo. Mas, só para concluir, nem sempre vai ser fácil a gente fazer essas identificações, porque, repito, se igualdade admite tratar desiguais desigualmente, o nosso grande trabalho aqui é identificar quando o tratamento desigual é abusivo. E, ao meu ver, não há muitas discussões sobre essa abusividade quando estamos falando na utilização de dados sensíveis e na exploração de vulnerabilidades e fragilidades das próprias pessoas. Então, aqui, pelo menos, a gente já tem um caminho, né, que pode ser percorrido com um pouco mais de segurança. Não, realmente, assim, a utilização indevida de dados sensíveis, né, revela uma nudez existencial que fragiliza, oprime ainda mais a pessoa, né? Principalmente se for tratar de questões que a própria pessoa não quer que sejam divulgadas, né? Porque isso socialmente causa uma exclusão, né? Causa um estigma, né, social, né? Até mesmo uma falta de empatia pelas outras pessoas e uma ausência de reconhecimento daquelas pessoas enquanto, né, pessoas com igual dignidade, voz, competência, enfim, né? Então isso realmente tem um efeito bem nefasto, né, sobre a vida dessas pessoas. Ana, a gente até chegou a falar sobre opacidade há algum tempo atrás, mas aí eu tenho, na verdade, uma pergunta até que um seguidor fez, que é o Carlos Cunha SC, em que ele pergunta o seguinte: o segredo industrial
cederia diante da discriminação? Ou seja, uma perícia com sigilo não resolveria? Ele até colocou essa pergunta aqui em cima. Eu acho que ele até fez a pergunta de maneira, né, um pouco mais extensa, falando assim, a questão do segredo industrial não seria menor diante da possibilidade de discriminação? Não poderia ser feita uma perícia com sigilo nesses casos? Essa é uma excelente pergunta, até porque a nossa LGPD, ao mesmo tempo em que reconhece a transparência, ela menciona o segredo de empresa 13 vezes. E, inclusive, menciona o segredo de empresa quando vai definir o próprio princípio da transparência, o que já mostra que podemos estar diante aí de uma questão de difícil compatibilização. Mas eu entendo que sim, segredo de empresa, como nenhum outro direito, pode ser absoluto, né? Aliás, há até maiores razões para a gente ver o segredo de empresa com cuidados maiores do que aqueles que existem em relação até à propriedade industrial. Porque a propriedade industrial, como ela é suscetível de registro, a gente já tem um sistema legislativo que procura minimamente conciliar os interesses privados com os interesses públicos. E não no que acontece com o segredo, porque o segredo ele vem unilateralmente da parte. Interessante que a nossa própria lei de propriedade industrial admita a quebra do segredo industrial em processos judiciais, desde que é assegurada a confidencialidade. Ou seja, já estamos diante de uma referência legislativa que mostra que esse segredo não pode ser visto como algo sacrossanto. O problema é que as empresas têm insistido muito nessa narrativa. Tem sido muito comum, aqui, por exemplo, um outro problema, não propriamente de discriminação, mas saber se, por exemplo, em aplicativos como Uber e transportes, etc., há ou não vínculo de emprego. Olha, tudo depende de como se dá a relação entre a plataforma e o empregado, né? O transportador, ou enfim, quem quer que seja. E aí as empresas alegam o segredo de justiça e, muitas vezes, se realmente esse segredo for preservado, a gente não tem como identificar nem relação de emprego nesse caso ou nem a discriminação no outro caso. Então, eu acho que aqui há uma série de questões que a gente vai ter que pensar. Em primeiro lugar, opacidade é a maior justificativa para abusos, né? Não existe nada mais favorável da transparência. A gente sabe que esses algoritmos envolvem, sim, muitas vezes questões delicadas, mas aí das duas uma. Ou se admite realmente a perícia com todos os cuidados em processos judiciais nos quais está sendo discutido. Vamos lembrar, inclusive, que o STJ tem uma decisão muito interessante no caso da Decolar, quando ela foi acusada de geopricing, que não deixa de ser também uma discriminação, né? O que se alegava ali é que ela estava privilegiando consumidores argentinos em detrimento de consumidores brasileiros, e o próprio STJ, um acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que seria possível a perícia preservando a confidencialidade daquele processo, né? Agora, se não entendermos que isso é possível, o que não me parece que seja a melhor questão, no mínimo, então, a gente vai ter que trabalhar com a inversão do ônus da prova, ainda mais em relações de consumo, né, em que essa é uma estratégia já conhecida. Porque, senão, aquele agente que explora o sistema algorítmico, ele vai ficar no melhor dos mundos, né? Porque ele vai poder discriminar e sempre que, eventualmente, essa prova não é uma prova banal, não é uma prova fácil, na é verdade, e sempre que ele for questionado, ele diz, não, você que prove que eu discrimino, porque o meu sistema, ele está protegido pelo segredo de negócios. Essa proteção, por si só, ela é um obstáculo totalmente intransponível? Não. Tanto que a gente tem visto que vários casos de discriminação, como o caso Compass, que era aquele algoritmo utilizado por juízes americanos para dosimetria da pena e no qual se constatou que havia um viés racista, essa identificação ocorreu por um processo de regressão. Então, tem algumas instituições que têm capacitação e que hoje têm essa energia política para ir atrás dessas discussões e tentar comprovar
como e por que essas discriminações acontecem. Mas imaginem para um consumidor isoladamente, né? Ou para um trabalhador que eventualmente foi vítima de um preconceito na sua empresa, ter que fazer essa comprovação. Então, respondendo ao nosso ouvinte, eu diria que o segredo de negócios não pode ser visto como absoluto, e das duas, uma. Ou a gente admite a prova pericial, ainda que com toda a proteção da confidencialidade, ou a gente tem que partir para outras estratégias, como a própria inversão do ônus da prova. O que não dá é para a gente, né, ficar, né, num mundo em que agentes poderosos se utilizam de algoritmos e todas as vezes que são cobrados para oferecer um mínimo de accountability, se justifiquem no segredo de negócios para manter essa opacidade. Isso realmente é o único cenário que, ao meu ver, é inaceitável. Ana, eu vou fazer a última pergunta de uma seguidora nossa e depois eu faço a minha pergunta final, tá? A gente está chegando ao final da nossa live. Mas até fizeram mais uma pergunta aqui, mas eu vou ver se dá tempo, tá, gente? A Sara Belisário faz uma pergunta até que foge um pouco do tema, mas que eu acho que é interessante, porque ela diz o seguinte: professora, atribuir personalidade jurídica a robôs é nonsense? Haveria um meio termo? Qual que é o seu entendimento sobre isso, Ana? Foge um pouquinho, mas é a pergunta da Sara Belisário. Não é de todo nonsense, Sara. Essa pergunta é muito interessante, tanto que é uma grande discussão, que perdeu um pouco de fôlego atualmente, né? Mas já teve um grande fôlego. Vamos assegurar a personalidade. Não é nonsense, porque quando estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando não só de riscos, como também de incertezas, ou seja, aquilo que a gente nem mesmo tem condições de prever e antecipar. E é por isso que, quando estamos falando de tecnologia, a gente utiliza também um código que já é muito comum no direito ambiental, de prevenção em relação a riscos conhecidos e de precaução em relação ao que é totalmente desconhecido. Falar em personalidade jurídica para robôs, na verdade, é falar em uma estratégia de patrimônio de afetação, que nesse caso, além de tudo, teria uma personalidade, para dizer, olha, considerando os riscos e as incertezas dessa utilização, é importante, então, que um determinado sistema ele possa responder minimamente pelos danos dele decorrentes. Então, isso tem uma razão de ser e uma finalidade que seria, claro, a de indenizar esses danos. Porém, essa solução certamente é insuficiente diante dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Porque, veja, em primeiro lugar, em muitos dos casos, os danos decorrentes dessas discriminações, eles são irreversíveis ou de difícil reversibilidade. Então, não adianta mais a gente querer trabalhar com uma lógica apenas de compensação. E é muito bom a gente falar disso, já que estamos falando, né, de um evento do IBERC que lida com a responsabilidade civil. Então, hoje, todas as atenções estão focadas na prevenção, né, na mitigação dos danos, porque não adianta apenas ressarcir. E, portanto, a solução da personalidade jurídica de robôs poderia ajudar um pouco, né? Alguns diriam, nem preciso personalizar, bastaria ter um patrimônio de afetação. Outros diriam, mas eu não preciso ter patrimônio de afetação, basta ter um seguro. Ou seja, formas existem para o ressarcimento desses danos. A grande questão é como vamos evitar esses danos. E aí fiquem atentos para as discussões que hoje acontecem na Europa sobre a regulação de inteligência artificial. Em vários pontos, quando se identificou que o risco era muito alto, a solução foi banimento. Ou seja, aquela regulação ex ante da maior eficácia possível. Isso aqui não pode haver utilização de inteligência artificial para esses fins. É simples assim. Então, a rigor, não acontecerá o dano e nem eu terei que me preocupar, portanto, como indenizar esse dano. São pontos sobre os quais a gente tem que pensar com muito cuidado. Compensação está sendo uma solução cada vez mais insuficiente para a gente lidar com problemas de discriminação nesse nível. Acho que seria Ana, isso, Vitor. Não, excelente. A última pergunta. Isso já justificaria uma live, né? Só falar de já é uma live robô. própria, então, tentei aqui correr um pouco, porque... quantidade de artigos, né, que foram publicados sobre esse tema. A gente está falando de um mundo disruptivo, né, Ana? Então, assim, a gente está falando de um mundo, né, cheio de rompimentos, alterações, modificações. A última pergunta é uma pergunta quase que utópica, assim, né? Uma pergunta que tem uma perspectiva um pouco utópica. Tem como resolver o problema da discriminação algorítmica?
E dentro dessa pergunta ainda, e aí para finalizar, já que a gente está fazendo uma live pelo IBERC, a responsabilidade civil é um instrumento, é um remédio útil ou suficiente para combater a discriminação algorítmica? Bom, eu sou uma pessoa otimista, Vitor, então eu diria que sim, né? Eu acho que temos que nos preocupar, porque hoje esse é um dos assuntos mais importantes, né? Governança de dados, é o Harari que diz, né? Ou seja, filósofos, né? Historiadores, cientistas sociais do mais alto gabarito, dizendo que é o maior problema dos nossos tempos. E toda a nossa preocupação é evitar aquele cenário que o próprio Harari considera de dataísmo. Eu acho muito interessante, porque ele diz, o que é o dataísmo? É uma religião dos dados, em que sistemas algorítmicos que nos conhecem mais do que nós mesmos poderão estabelecer e decidir os nossos futuros sem que nem mesmo possamos entender o que está acontecendo. Então vejam que há muita coisa em jogo, nosso próprio livre-arbítrio está em jogo, não só discriminações, há várias outras coisas. As nossas democracias, porque temos visto os potenciais de ruptura que podem ser feitos, né, a partir da utilização indevida de dados, e tantas outras questões. Então, eu acho que, apesar disso tudo, como eu sou otimista, eu acho que é possível sim, desde que passemos a dar muita atenção, não só para o cumprimento da LGPD, essa regulação específica de dados, como também possamos avançar em outras questões regulatórias, como, por exemplo, a de inteligência artificial, que eu considero fundamental hoje em dia. Então, a LGPD é importante, mas ela sozinha não dá conta dessa complexidade. E quando você fala, então, da responsabilidade civil, eu acho a responsabilidade civil importantíssima. Ela não é suficiente, mas ela tem um papel muito importante. E esse papel, eu acho que todos nós que estudamos a LGPD já conseguimos vislumbrar antes mesmo dela entrar em vigor. Antes mesmo da LGPD entrar em vigor, ela já estava sendo utilizada como um referencial interpretativo para demandas de responsabilidade civil, que, embora baseadas em Marco Civil, Código de Defesa do Consumidor, você deve se lembrar disso, né, Vitor? Já estavam sendo direcionadas e interpretadas em prol desses novos valores. Então, eu acho que sim, é fundamental a utilização da responsabilidade civil, especialmente no seu potencial preventivo, né, e de mitigação de danos, cessação imediata do ilícito, perdendo um pouco o foco apenas com a compensação, mas acho que a responsabilidade civil sozinha não resolve. Provavelmente a gente vai precisar, sim, de mais regulação ex ante, especialmente no que diz respeito a questões de transparência de algoritmos, regulação de inteligência artificial, e talvez com isso a gente consiga um pacote mais adequado para fazer frente à complexidade dos nossos tempos. Bom, Ana, nosso horário, infelizmente, está chegando ao fim. A gente já está aqui com 1 hora de live, mas gostaria de agradecer, né, de maneira enfática, na verdade. Acho que foi uma aula para todos. Eu, especialmente, estava bastante ansioso mesmo por essa live. Tenho lido bastante seus textos, seus livros. Eles estão aqui, sempre aqui em casa, porque realmente são temas que me interessam muito. Então, ler sobre LGPD, sobre inteligência artificial, realmente tem sido um prazer. Seus textos são fabulosos. Então, Obrigada. fica aqui meu registro de que eu sou seu leitor, assim, um voraz leitor dos seus textos, tá? A live foi excelente. Agradeço mais uma vez em meu nome, em nome do IBERC. Agradeço em nome também do nosso presidente Nelson Rosenwald, que, né, já escreveu aí que foi uma excelente exposição. A Flaviana Rampazzo também, a Daniele Teixeira, enfim, Beijo, vários Flavinha. professores. Beijo, Dani. Beijo a Vários todos. colegas já escreveram aqui te elogiando pela exposição, que foi realmente brilhante. Então, fica aqui meu agradecimento em nome do IBERC. Muito obrigado mesmo pela live de hoje, tá? Vitor, eu que agradeço. Foi um enorme prazer e parabéns pela condução, que também foi sensacional. Muito obrigada. Um grande prazer estar com você e com os nossos ouvintes. Prazer foi nosso. Em dezembro, nós teremos o último IBERC Lives, né? O último episódio dessa segunda temporada com José Faleiros. No dia 8 de dezembro, a condução vai ser da Rafaela Nogaroli e eles vão tratar sobre responsabilidade civil na inteligência artificial. Então, uma continuação do nosso tema aqui, que vocês vão poder conferir no dia 8 de dezembro com Faleiros, né, que também tem trabalhado e enfrentado tão brilhantemente esse tema, né? Então,
Contamos com a presença de todos vocês no dia 8 de dezembro, na última edição do Iberto Lives desse ano, tá bom? Ana, mais uma vez, obrigado. Tenham todos uma ótima tarde, Beijo, né? Meio-dia em ponto, né? Tenham prazer. uma ótima tarde. E até a próxima. No meu caso, a gente se encontra na temporada do ano que vem, tá? Então, tenham todos aí também um excelente fim de ano, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.